Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? É difícil ter a última sessão no último dia, depois do almoço, mas a gente vai fazer o possível para tentar mantê-los acordados. Meu nome é Felipe, eu sou da GSMA, na América Latina. Tenho comigo a Janine Voss, diretora do nosso acelerador de ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para quem estava aqui de manhã, ela fez a palestra sobre Big Data, e ela volta a nos prestigiar hoje à tarde também para falar sobre o tema. E o Carlos Oliveira, chefe da delegação da União Europeia no Brasil, que vai, agora nas nossas duas sessões, falar um pouquinho sobre o panorama da União Europeia com relação à proteção de dados. Eu acho que a gente ter a chance de fazer esse painel aqui no painel Telebrasil é uma oportunidade incrível para vocês que tiveram, infelizmente não pude estar nos dias anteriores, mas para vocês que prestaram atenção hoje de manhã, o tema de privacidade e proteção de dados apareceu recorrentemente em diferentes painéis, e a verdade é que, desde 2013, com as revelações do Edward Snowden, mas particularmente esse ano, o tema de privacidade tem ganhado mais e mais importância. Esse ano, não só com a revelação com relação a Cambridge Analytics e o relacionamento com os dados do Facebook, mas também porque amanhã, salvo engano, Carlos pode me corrigir, o GDPR, ou a Regra Geral de Proteção de Dados da União Europeia, entra em vigor, uma legislação aprovada em 2016. Então, esse é o ano em que, também frente a temas como IoT e 5G, o tema de privacidade fica cada vez mais em destaque. Nós temos duas sessões hoje, elas vão ser um pouquinho mais fluidas, a gente vai ajustando conforme o tempo que a gente gasta. A agenda que nós temos hoje, uma rápida introdução à privacidade, e aí a gente fala um pouquinho de internet das coisas e de Big Data como estudo de caso. Depois nós temos uma apresentação sobre essa regulação europeia, o GDPR, que o Carlos fará. Temos um intervalo. Na volta do intervalo, nós falamos sobre transferência internacional de dados e conclusões. E, se houver tempo, a gente tem uma rápida dinâmica para apresentar para vocês. Apesar de a gente estar aqui com essa estrutura de mesa, né, temos 3 pessoas aqui, efetivamente há uma mesa, eu quero que vocês se sintam bem à vontade para interromper, fazer perguntas. Pensem aqui muito menos como palestra e exposição, muito mais como treinamento, na medida que for possível. Começamos, então, com o primeiro tema. Como eu havia comentado, com a rápida expansão das tecnologias de informação e comunicação, a gente tem uma multiplicação dos dados e do insight que você pode tirar a partir desses dados quando processados. Isso, para as diversas partes envolvidas no ecossistema, e não menos os consumidores, gera uma série de preocupações que, por sua vez, levam a respostas tanto do setor privado, no sentido de desenvolvimento de melhores práticas da indústria, como também por reguladores e tomadores de decisão na criação de marcos regulatórios e leis de privacidade e proteção de dados. Atualmente, nós temos uma coxa de retalhos mundo afora, com mais de 100 leis municipais, estaduais, federais ou supranacionais de proteção de dados, o que não significa que nem todas falam entre si ou criam os mesmos padrões de confiança para o usuário. E algumas perguntas que a gente deve ter em mente nesse momento e também ao longo da minha exposição, da exposição dos colegas, como que a gente cria um marco regulatório eficiente que ajude a garantir esses benefícios da utilização dos dados, da criação desses insights, da tomada de decisão automatizada, da IoT, ao mesmo tempo garantindo proteção de privacidade ao usuário. Essa é a primeira pergunta. Em segundo lugar, qual que é o papel das regras e dos princípios de proteção de dados e de privacidade na criação de confiança com os usuários e por que a confiança é importante? E, finalmente, qual que é o papel dessa confiança no crescimento econômico e no desenvolvimento? Só um rápido comentário para aqueles que têm curiosidade. Eu falei que privacidade tem se tornado um tema bem relevante nos últimos 5 anos, mas o conceito de privacidade é bastante antigo, ele não é novidade. A noção de que nós temos direito a ficar no nosso próprio espaço e sozinhos, provavelmente se desenvolveu em algum momento
durante a Revolução Industrial, em que houve rápida urbanização e as pessoas começaram a morar juntas e próximas e trabalhar juntas. Então, essa necessidade, a percepção dessa necessidade de privacidade começou a surgir aí. Mas, como conceito, abordado legal, juridicamente, ele apareceu pela primeira vez em 1890, num periódico de direito da Universidade de Harvard, em que ele é falado no contexto de o direito de ser deixado em paz. E essa é a primeira menção. Então, apesar de que tem muitas implicações recentes no que diz respeito ao ecossistema digital da privacidade, esse não é um conceito novo. Para que vocês tenham uma ideia do panorama recente legal da proteção de dados, a primeira decisão, o primeiro marco formal de proteção de dados no nosso mundo moderno veio em 1973, um ato do Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar Social dos Estados Unidos, e essa era muito focado nesses segmentos específicos, então ela não era uma lei de proteção de dados geral. E em 1980 nós temos dois desenvolvimentos importantes. Em primeiro lugar, as linhas guidelines, as linhas de recomendação da OCDE, de proteção à privacidade, e também, no mesmo ano, a Convenção 108 do Conselho da Europa, sobre a proteção do indivíduo com relação ao processamento automatizado de dados, que, inclusive, foi recentemente revisto, mas acho que o Carlos vai falar isso um pouquinho mais na parte dele. Mas o grande desafio que se tinha até o desenvolvimento da Convenção 108 do Conselho da Europa era que não existia isso no caso do continente europeu, né? Não existia a percepção de uma harmonização de regras de proteção de dados, quer dizer, já se discutia a privacidade há algum tempo. A primeira vez que o termo privacidade apareceu em um instrumento legal foi na Declaração Universal de Direitos Humanos, depois foi em 48, depois foi replicado em 1953 com a Declaração Europeia de Direitos Humanos. Então, o tema não era exatamente novo, mas em termos de marco legal, de instrumento jurídico, ele começa a aparecer no final dos anos 70, no estado de, acho que é Haas, na Alemanha. A Suécia é o segundo a lançar uma lei nesse sentido. E, à medida que esses projetos começaram a aparecer nos países europeus, que não são necessariamente continentais, viu-se que tinha necessidade de que esses marcos regulatórios se comunicassem, de que eles fossem harmonizados, interoperáveis e permitissem que a proteção à privacidade do usuário fosse garantida em diferentes fronteiras. E, por isso, surgiu a Convenção 108. Ela procurava garantir uma harmonização para os membros do Conselho da Europa, que é maior, tem mais membros que a União Europeia, mas ele só tratava de alguns princípios. Então, reconhecendo que ele ainda não foi suficiente para garantir essa harmonização, se desenvolveu a Diretiva de Proteção de Dados da União Europeia, em 95, e ela está em efeito até hoje, porque amanhã entra a Regra Geral de Proteção de Dados, que foi, depois de muitos anos de negociação, foi aprovada em 2016 e entra em vigor amanhã. O que é que cobrem essas leis de proteção de dados em geral? Elas buscam criar obrigações e restrições para a coleta e uso daquilo que é considerado dado pessoal, isso vai ser tratado no próximo slide. Elas podem ser gerais, ou seja, horizontais e cobrir todos os setores da economia, como se faz na Europa, ou elas podem ser específicas por setor, como se faz nos Estados Unidos. E elas procuram definir alguns conceitos chaves, né? O que é dado pessoal, o que é o processamento de dados, quem que é o controlador de dados, consentimento e uma série de outras definições, e também procura designar uma série de princípios relativos à proteção de dados para preencher as lacunas que a lei não conseguir prever em todos os temas. Quais são alguns desses princípios que a gente mais vê replicados nas leis de proteção de dados? O direito a processamento justo de dados, ou seja, não faça nada que o seu usuário não espere que você faça, seu consumidor. O segundo,
o princípio de processar dados somente para o propósito que foi previamente notificado, ou seja, se você disse que você utilizaria dados para X, não use para Y. Terceiro princípio, coleta e uso do mínimo de dados necessários. Então, para a prestação de um serviço de localização, por exemplo, o Waze ou o Google Maps, você precisa da localização do usuário, mas você não precisa saber, por exemplo, a idade do usuário para prestar esse serviço. Um quarto princípio, manter os dados atualizados, o direito de retificação. Finalmente, ainda, manter os dados por somente o tempo necessário. Esse gera um pouquinho de dúvida em alguns setores, especialmente aqueles que guardam informações para antifraude. O direito o princípio de respeitar os direitos do usuário, o princípio de manter os dados, guardá-los de forma segura, e finalmente, o princípio de garantir accountability, ou seja, de se responsabilizar quando você envia dados para fora da sua jurisdição. Esses princípios são replicados em uma série de leis e marcos regulatórios de proteção de dados mundo afora, e o importante, da perspectiva do provedor de serviço, é garantir que o processamento de dados seja justo para o indivíduo, para o consumidor, e garantir que o consumidor seja capaz de tomar decisões informadas sobre a utilização dos seus dados. Então, o importante é garantir aqui que tem uma balança importante entre, de um lado, o direito de ter a sua privacidade, os seus dados protegidos, de outro lado, o direito de que esses dados sejam utilizados por você ou por outras pessoas para interesses legítimos, seja no sentido de liberdade de expressão, seja no sentido de provimento de serviços e negócios antigos ou inovadores. Então, tem que ter uma balança muito adequada para não garantir que digamos, uma sobre-regulação da proteção do usuário não leve a um engessamento da inovação, ou que, de outra forma, uma sobre-permissão da inovação não sacrifique o usuário e seus direitos nesse processo. Tendo isso em mente, a GSMA desenvolveu em 2011, vem advogando desde então, 9 princípios de privacidade. Esse documento, eu até devia ter colocado em português, ele está disponível em português no nosso site. Os 9 princípios, eles se aplicam a todo o ecossistema, todo o ecossistema móvel, e a partir desses princípios, a gente desenvolveu uma série de outros relatórios e outras análises, como, por exemplo, guia de princípios para a criação e desenvolvimento de aplicativos móveis, que também parte desses mesmos princípios. Então, esse é o documento base, digamos. Os 9 princípios são o seguinte: em primeiro lugar, transparência e notificação; depois, propósito e uso; terceiro, escolha e controle do usuário; quarto, minimização de dados e minimização da retenção de dados; quinto, respeito ao direito dos usuários; sexto, segurança; sétimo, educação, ou, nesse caso, conscientização do usuário e do público; oitavo, proteção às crianças e aos adolescentes; e o nono, accountability, ou responsabilização, e cooperação com forças de polícia ou com a justiça. Então, a gente falou um pouquinho do que é dados pessoais, e isso é importante frisar esse ponto, porque as regras de proteção de dados se aplicam, em geral, exclusivamente a dados pessoais ou dados sensíveis. E dado pessoal é aquele que pode ser utilizado para identificar uma pessoa viva ou que diz de uma pessoa identificada ou identificável. E eu gostaria como eu falei, eu queria fazer um pouquinho mais interativo. Então, eu queria saber de vocês, o que é que vocês entendem como dados pessoais? O que é um dado pessoal hoje em dia? Os dados sensíveis... obrigado, Alex. Os dados sensíveis são as categorias de dados pessoais que, em geral, elas são caracterizadas como podem ser usados contra você para discriminação, por uma série de outras coisas. E, em geral, algumas leis de proteção de dados, por exemplo, colocam dados de saúde como dados sensíveis, pessoais e sensíveis,
o que intuitivamente faz sentido. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é que nem sempre aquilo que é intuitivamente um dado pessoal, na prática, é um dado pessoal, ou se não é, ou se efetivamente for um dado pessoal, ele pode ser do meu interesse, como usuário, que meu dado pessoal seja processado. Então, veja que, por exemplo, no caso da lei argentina de proteção de dados, que é a mais antiga da América Latina, do ano 2000, está inclusive para ser emendada, mas isso está parado no Congresso até onde eu sei. A lei de proteção de dados argentina coloca dados de saúde como dados sensíveis e proíbe que eles sejam processados mesmo com consentimento. Se eu, por exemplo, vou fazer um voo de numa empresa aérea argentina e eu tenho uma forte alergia a amendoim, eu gostaria de, no site, poder marcar, tenho uma alergia a amendoim, para que, na hora de servir o meu lanche durante o voo, a empresa não coloque nada com amendoim ou me ofereça um pacote de amendoim, porque aquilo pode me causar um sério problema de saúde. Mas a empresa não é, atualmente, autorizada a processar esse dado, mesmo com o meu consentimento e mesmo isso sendo no meu melhor interesse. Então, nem sempre a regra estrita tanto de classificação de o que é pessoal e o que é sensível, como se você pode ou não processar esses dados, atua no melhor interesse do usuário. E o que é o dado pessoal? Às vezes, tem muito mais informação do que a gente imagina que tenha. Então, no caso de dados de localização, por exemplo, dados de localização pode ser muita coisa. Pode ser onde que eu estou agora e o que é que eu estou fazendo, pode ser onde que eu não estou, normalmente, num determinado horário, para onde eu estou indo, a rota que eu estou tomando e quais são as coisas que estão conectadas a mim enquanto eu estou me movendo. Quando eu conecto meu telefone no meu carro, por exemplo, se for um determinado horário do dia, ele já imagina que eu estou indo para casa, porque ele sabe que, num determinado horário, acabaram minhas reuniões e está na hora de voltar. E ele me dá informação sobre o trânsito. Se está pesado, se não está pesado, se está uma boa hora de voltar. E isso me ajuda a tomar uma decisão sobre voltar ou não para casa. E isso é um processamento de um dado pessoal. Ele se baseia em onde que eu vou estar em determinado horário e ele sabe onde eu estou agora. E, nesse caso, o que é importante se perguntar aqui é se essa informação, em cada caso, é necessária para a prestação do serviço. Se eu estou comprando um livro numa empresa de e-commerce e eu preciso que esse livro seja entregue na minha casa, a empresa precisa saber qual que é o meu endereço. Talvez precisa saber meu CPF para questões fiscais, mas a empresa não precisa saber meu gênero, não precisa saber minha idade, a empresa não precisa saber uma série de outras coisas que, em muitos formulários, elas pedem, ou, às vezes, direta ou indiretamente, coletam sem estar muito claro, sem estar muito evidente para o usuário. Só para fazer já que estamos num evento de telecomunicações, vale a pena ressaltar que também existem, em muitos países, obrigações de proteção de privacidade específica para o setor de telecomunicações, como garantia de confidencialidade das comunicações, proteção contra monitoramento não autorizado, garantia a segurança da comunicação das redes e dos dados, garantia da privacidade do tráfego, da localização e dos dados de billing. Existem várias restrições também em muitos países para a realização de marketing ou uso secundário dos dados coletados pelas operadoras, mas essas obrigações nem sempre se refletem quando a gente está falando de uma empresa de internet que presta um serviço equivalente. Ou mesmo que não preste um serviço equivalente, essas regras que se aplicam especificamente ao setor de telecomunicações muitas vezes estão como requerimento da licença, criam um desbalance nos países que já têm regras de proteção de dados, porque não garante uma experiência nivelada, uma experiência consistente para o consumidor. E, além disso, existe uma série de obrigações de licença. As operadoras são, também, em muitos países, obrigadas a terem colaboração com interceptação legal, seja por ordem judicial ou, às vezes, diretamente por requerimento da polícia. Em muitos países, as operadoras também têm requerimentos de reter dados
também para propósitos de colaboração com a polícia, mas são obrigados a manter alguns dados, que geralmente são dados pessoais, e mantê-los de forma segura. E, em geral, também existem vários códigos de conduta ou linhas de ação que colocam uma camada adicional, digamos, de regras de proteção de dados para as operadoras de rede. O identificado é fácil. O identificável é quando você submete a processos razoáveis de reanonimização. Porque, tanto na segurança como na privacidade, existe sempre um limite da razoabilidade. Você não consegue garantir que nada físico ou digital seja 100% privativo ou 100% seguro. Com recursos infinitos, tempo e dinheiro, você sempre consegue quebrar uma criptografia ou reanonimizar dados anonimizados. Mas aí a ideia é entender até que ponto você tem uma expectativa razoável de que esses dados, seguindo melhores práticas da indústria, inserem. Mas essa subjetividade, inclusive, eu não colocaria como subjetividade, eu colocaria como flexibilidade necessária para que as diferentes empresas do ecossistema desenvolvam suas próprias soluções, inclusive algumas inovadoras ou mais custo-eficientes, para atender a obrigação. Se for uma lista de pré-requisitos, o risco que se corre é que ele rapidamente se torne obsoleto com a mudança das tecnologias e dos modelos de negócio. Ou a lei ia ter que estar sempre se atualizando, ou ia ser muito custoso manter, digamos, e talvez até contraproducente manter o segmento a uma série de pré-requisitos de 5 anos atrás, sendo que os modelos de negócio e as tecnologias evoluíram. Faz sentido? Carlos, você quer falar agora ou você... Posso tentar responder. Há um aspecto muito importante naquilo que é a legislação da União Europeia, o GDPR, seguindo o acrónimo em inglês, é que há uma preocupação muito grande em não fixar ou não introduzir na lei restrições que sejam associadas à percepção que se tem num determinado momento tecnológico sobre aquilo que são as possibilidades que existem de, por exemplo, reverter um processo de anonimização de informação. E, quando digo isto, estamos também a falar de instrumentos, dispositivos da mais variada espécie que podem estar associados a uma pessoa e através dos quais se pode, de facto, chegar à identificação da pessoa. Por exemplo, para dar um exemplo que pode parecer completamente absurdo, mas cada vez mais as pessoas têm próteses, pacemakers, por exemplo, que, em vez de serem dispositivos que estão perfeitamente isolados no corpo da pessoa, cada vez mais são dispositivos conectados ou conectáveis. E isso significa que é importante, por assim dizer, ir um pouco além daquilo que é o conceito identificado, para identificá-lo, porque, por uma forma indireta, nós podemos chegar, digamos, à identificação da pessoa com uma triangulação extremamente simples, mesmo que o dado seja aparentemente um dado gerado por uma máquina, por um dispositivo autónomo. Isto para, digamos, também não deixar o âmbito, digamos, daquilo que é dados pessoais tão restrito, que é, fundamentalmente, se eu me referir aqui assim à situação do Brasil, é o CPF, o número da Segurança Social, ou a carta não é carta de condução que se diz, mas eu acho que toda a gente percebeu o que é que eu me estava a referir. Portanto, há determinado tipo de dispositivos que até são dispositivos, equipamentos, máquinas, por assim dizer, mas que permitem, digamos, uma identificação direta da pessoa que os porta, porque eles estão diretamente associados às pessoas. Nem sequer estou a falar de um smartphone ou de um telefone celular. É um bocado o objetivo de, digamos, alargar um bocadinho o âmbito daquilo que se entende como dado pessoal, sem o tornar, digamos, também extraordinariamente abrangente e permitindo que, por exemplo, a uma autoridade reguladora como a Autoridade de Proteção de Dados possa, por assim dizer, ir adaptando o conceito em função daquilo que é o momento tecnológico em que se está a viver. Passamos para a sessão seguinte, sobre privacidade.
a gente, GCMA, meu colega Stefano, já falou um pouco hoje sobre internet das coisas, mas no contexto da privacidade, o que nos interessa ressaltar aqui? A internet das coisas vai trazer um mundo com usuários e com coisas e com ecossistemas cada vez mais conectados e capazes de trazer inteligência, e essa inteligência vem dos dados que são coletados e depois são analisados em conjunto, Big Data, para gerar mais insights e mais informações. Mas, aliás, aproveitando essa deixa do dado pessoal, nem todo dado que vai ser gerado na internet das coisas é um dado pessoal ou necessariamente pode ser transformado num dado pessoal. Então, tem muitas aplicações de IoT industriais que não vão necessariamente criar dados pessoais e, portanto, não estão sujeitas às regulações de proteção de dados. Elas não estão, nem precisam, nem devem estar. Mas isso a gente está falando, por exemplo, de um gerenciamento de frotas, uma aplicação de gerenciamento de frotas, de uma aplicação de gerenciamento de estoque. Então, você tem uma maquininha de refrigerante que avisa a fábrica quando ela está acabando para ela ser reabastecida. Isso aí não tem impacto direto ou indireto na privacidade dos usuários. Mas, por exemplo, se a gente está falando de um medidor inteligente de eletricidade para a sua casa, apesar de que esse dado ele simplesmente está medindo o consumo, ele, quando aliado com outros dados, pode dizer se você está em casa, qual que é o tamanho da família que mora na sua casa, quais são o perfil, o seu perfil de consumo mostra o tipo de eletrodoméstico que você está usando, e quando esses dados começam a ser analisados mais a fundo e agregados, isso pode, sim, ter um impacto na privacidade, mas o dado, por si só, não tem. É a questão da agregação que pode ter um impacto na privacidade do usuário. Quais são alguns desafios que a gente enxerga com relação à privacidade na internet das coisas? Acho que uma coisa que foi falada no painel hoje mais cedo, que IoT é Internet of Trust, é uma ideia bem interessante, porque a construção da confiança, muito mais que simplesmente a capacidade de seguir uma regra, é o que serve de base para o destravamento, para o crescimento em massa dos serviços digitais, incluindo, não exclusivamente, portanto, a internet das coisas. Portanto, a marca confiança, digamos assim, ela inclui melhores práticas, ela inclui a existência de um marco regulatório, e pode incluir, mas não necessariamente, inclui o comportamento, a capacidade de demonstrar dos provedores de serviço, das empresas nesse ecossistema digital, a capacidade deles de demonstrar a proteção dos seus usuários. Então, a confiança é um negócio que é um pouco mais etéreo e também vai além da letra fria no papel, mas mesmo que haja um marco regulatório, sem confiança, a internet das coisas e Big Data e as outras aplicações do ecossistema digital não crescem. Um outro desafio que nós temos é referente a alguns governos, alguns tomadores de decisão que, frente ao desafio da quantidade de dispositivos conectados na internet das coisas, ou a possibilidade desse crescimento, eles se preocupam em desenvolver um novo marco regulatório para a internet das coisas, quando isso absolutamente não é necessário. O grande ganho dos marcos regulatórios de privacidade é eles serem horizontais e atingirem ou cobrirem todos os aspectos do ecossistema digital e garantirem uniformidade da proteção ao consumidor. O risco de você desenvolver um marco de privacidade específico para a internet das coisas é você engessar a inovação na busca de proteger o usuário, quando, inclusive, muitas das aplicações da IoT como eu comentei anteriormente, não impactam diretamente no usuário. E um terceiro aspecto tem a ver também com um slide já apresentado anteriormente, que é com relação ao nivelamento da carga regulatória, da carga jurídica, no sentido de que nem todos os membros do mesmo ecossistema estarão sujeitos à mesma regra, dependendo da tecnologia ou da provisão do serviço. Isso precisa ser considerado. Sobre as recomendações, eu vou falar muito por alto nível, porque a gente vai abordar isso ao longo da tarde de hoje.
essencialmente, adotar uma abordagem de proteção à privacidade baseada em risco. Então, se a aplicação não tem risco, não causa risco para o usuário, você não precisa regular e não precisa fazer avaliação de impacto de privacidade, mas, ao mesmo tempo, se você vai processar dados sensíveis, é importante que isso esteja transparente para o usuário e que isso seja claramente comunicado. E um segundo aspecto importante é uma abordagem regional, ou, se possível, global, com relação à transferência internacional de dados, mas, de novo, isso vai ser abordado mais tarde. E, só para fechar o capítulo de IoT, a gente só tem mais algumas questões que são relevantes com relação à privacidade e à segurança na internet das coisas, que são específicas da internet das coisas, né? Então, você tem a quantidade de dispositivos massiva, muitos deles vão estar no outdoors, vão estar fora de casa, vão estar em localizações, em locais fisicamente acessíveis. Então, você pensa um parquímetro inteligente, ele vai estar ali na rua acessível para o usuário, assim como para um potencial hacker. E, além disso, você tem muitos dispositivos que não são necessariamente pessoais, como o medidor de eletricidade inteligente, mas que podem, direto ou indiretamente, coletar dados pessoais ou dados comercialmente sensíveis. E você também tem um risco de vazamentos de dados. Alguma pergunta com relação à IoT e à privacidade, por enquanto? Bom, não havendo, eu vou passar a palavra para a minha colega Janine Voss. Ela vai fazer a intervenção dela em inglês, mas, se houver alguma pergunta, pode fazer em português também, que eu traduzo. Thank you very much, Philippe, and good afternoon, everyone. And yes, apologies, I'm going to have to speak in English. Unfortunately, my Portuguese is non-existent, but we might work on that in future. So, privacy and big data. Just to check, how many of you were in the session this morning on big data? Okay, about half. Just to understand to what extent I should repeat or not certain comments. So first, what is big data? It's quite a vast concept, and it's an opportunity that has been around for many years, but it becomes more and more tangible. It has become more and more real because of the increasing number of data sources that are available today, as well as the increasing computational powers, computer powers, to actually process and manage and analyze these data sets. And so therefore, over the recent years, big data has become more and more of interest as an opportunity, has become more and more real, and also is a really powerful asset, for example, for other new technologies such as artificial intelligence and machine learning. And so when you think about privacy and big data, if you think about all the comments that Philippe just made about sound data privacy approaches, and sorry, there's a little bit of feedback. Yeah, you can still hear me okay? If you think about, for example, the data protection privacy principles that the GSMA has issued for many years and that are being adopted by the mobile industry, all these good practices still apply. There's no new regulation that is needed for big data. And also from a mobile industry perspective, the mobile operators are applying the same sound principles that have been applied for many years to protect and respect individuals' privacy. And so also here you see the same themes that were also mentioned as part of the data protection privacy principles by the GSMA. So of course personal data needs to be protected. And I think maybe also a point to note here is that when we think about mobile big data from mobile industry perspective or GSMA perspective, this morning you will have heard two types of IoT and big data solutions. So you can think about the use of insights based on the usage of individuals of their mobile phones. So imagine that when you make a call, when you connect to the network, when you send an SMS, that call is being registered, both the direction of the call as well as the location that call is being made. So from that, mobile operators are able to
aggregate the data, anonymize the data, and establish indicators of population movement, displacement, or volumes of population at a certain location. And IoT can also generate big data. These are big data points that come from sensors. So Philippe mentioned, for example, air quality monitors that could generate insights on the level of pollution in a certain location, which would be non-personal data in any case. So for us, it's more from a big data for social good perspective. Really what we want to ensure is that there's a good understanding of the opportunity that mobile big data can provide, the value that these solutions deliver for governments, for agencies around the world, to address some real tangible global challenges, whether it's around addressing infectious disease, reducing air pollution, creating a better understanding of the whereabouts of individuals in the case of a disaster. These are all really powerful and valuable usage of mobile big data. And also we want to explain the responsible approaches that the mobile industry is taking to generate and deploy these solutions. So from our side, it's not about new regulation or different regulation. It's more about building common understanding across both the users, the governments, as well as the mobile industry. So I thought just to bring this all to life a little bit more through some concrete examples, and also I want to do a little bit of a pitch for a case study that we released today, which is covering a project that Telefonica has been running here in Brazil, in Sao Paulo. Ricardo of Telefonica mentioned it on the panel today as well. So Telefonica developed a model leveraging mobile big data that actually helps to predict air pollution levels. So it layers mobility information, traffic patterns, maps of the city, weather data, to actually create a sound estimate and prediction up to 48 hours in advance of the level of air pollution in the city, so that the government or the local municipalities can then have sufficient time to take preventative steps, for example, reroute traffic or advise citizens or whatever policy they might consider relevant. So that's a great example, and you'll be able to find that online as of today. If you want to learn more also about the approaches that Telefonica has followed to develop this. But for today's session, I wanted to delve a little bit deeper in the example that I also covered this morning on tuberculosis in India, as well as a case in Taiwan that leverages IoT sensors. So just to briefly recap from this morning, tuberculosis is a major challenge in India. Over 480,000 people die each year of tuberculosis. More than 2 million new cases are diagnosed each year, and many more go unreported. So this is a significant challenge that remains, and the government therefore has set up a very ambitious strategy to end TB by 2025. And so we have worked with the WHO ITU, Be Healthy Mobile program, Airtel, to see, can we play a role in that? When we think about the evolution of TB and thinking about the role that mobile can play to help the government better understand some of the movement patterns and incidence rates, could we develop some useful models there? And the type of data we used was twofold. So one, we leveraged the data from Airtel of phone uses by its customers, but this was anonymized as a first step and also aggregated. And aggregation in mobile big data can happen in different ways depending on the geography that is relevant. So in many cases, a grid is imposed over, for example, a city or a region, and then for these different squares, the total number of individuals in that square is being aggregated. And so the only information you will see is a count, is a number of people that moves from grid A to grid B. And that is what we call then the mobile big data indicator. So the data that is being generated is basically a number of the volume of people that moves from A to B. And you can make that also a bit more advanced. And so in this case, Airtel developed a model to understand the movement of people from living to working locations. So you really understand what are the regular movement patterns at an aggregated level. And that was then mapped with
information on TB cases. Now, health data, of course, is also one of the most sensitive sets of data. But in this case, all that was used was the count of the number of new cases that were registered in the clinic. And so based on understanding of the capture area of that clinic, you understand then the number of cases that were reported every day in that clinic, and you can then correlate that with the number of people in that region to understand the movement patterns and the relationships between that aggregated, anonymized mobile data and the TB data. And that helped us to identify what were some of the hotspots. Where do people really come together? Particularly from regions with high TB, so that can help the government better understand where to target, for example, vaccination campaigns. Where do you send mobile clinics? Where do you do an awareness campaign to call on people to come into the clinic and get tested? So it really helps, when you think about the vastness of India as a country, the number of people, having some tools that can help you target where to focus your interventions can be really powerful. Then the second example is more an IoT big data example in Taiwan, where Far EasTone used air pollution sensors. And so they deployed low-cost IoT air pollution sensors across the city to then understand and monitor the air pollution levels and build a predictive model to also, again, help the city better understand the relationships between, for example, movement and traffic patterns and the pollution that occurred in the city. So these are two examples where, in that sense, the information that is being gathered, although it might have been generated by an individual cell phone, the information that is shared is actually completely anonymous, aggregated, and non-personal. I'll conclude there. Any questions before I hand back to Philippe? Oi, boa tarde. Eu vou fazer em português porque eu vou partir de uma premissa muito grande, que eu espero que esteja certa, para depois fazer pergunta. I'm going to count on you. Eu entendo que a GSMA tem associados e esses princípios que ela estabelece, e no capítulo 1 a gente ouviu sobre privacidade e agora no 4, no 3, sobre Big Data, são princípios quase que de autorregulação para seus associados. É isso, né, Felipe? Sim, é isso mesmo. Tá. Então, dito isso, tanto no princípio de privacidade quanto de Big Data, nos princípios, a gente vê o princípio da transparência. Ou seja, o consumidor, o usuário, ele tem que saber que aqueles dados estão sendo usados. Então, associado a isso, eu entendo que a gente está falando, na verdade, de um consentimento. Ele tem que saber e consentir sobre a utilização desses dados. E aí, no painel de manhã e agora, a gente ouviu vários exemplos super positivos de como o Big Data pode ser usado. Mas aí a minha dúvida e o que eu queria entender, é como a GSMA está fazendo nesses projetos específicos, em parceria com as empresas, e como a GSMA tem orientado as empresas nessa questão do consentimento. O consentimento, porque esse uso desses dados claramente não estão ligados ao setor exatamente de telecom. Não é para uso interno, para melhora da infraestrutura, nada disso. É para erradicar uma doença, é para, como a gente viu no painel da manhã, alocar os ônibus que vão buscar os estrangeiros nas Olimpíadas, enfim. E aí a dúvida é como é o consentimento. Se a orientação do consentimento é para cada ação, ou seja, para essa ação do ônibus, ou para a ação que vocês estão fazendo com a Telefônica em São Paulo, específica. Enfim, eu queria entender melhor como vocês têm trabalhado e orientado os seus associados em relação ao consentimento. Obrigada. É uma ótima pergunta, Cris. E
sem querer me adiantar muito, mas a gente tem uma sessão lá para frente do que é que explica, o que é que legitima o tratamento de dados, e eu tenho algumas maneiras de te responder essa pergunta, dependendo de como você enxerga essa questão específica. Então, não sei se você quer que eu espere até chegar a essa parte de consentimento, ou se você prefere que eu adiante. Palavra de dados anonimizados. Bom, a legislação, quando a gente está discutindo PLs aqui, que estão tratando de proteção de dados pessoais, e o conceito da anonimização está colocando que, desde que não seja possível, né, a identificação por meios razoáveis, e até tem gente sugerindo próprios, né, a vinculação desse dado ao titular. Okay? Então, e a gente tem uma preocupação muito grande no setor de telecom, de que o que não é possível você identificar, né, por questões, né, por exemplo, o exemplo que ela citou, que foi colocado hoje de manhã. Você tem lá a relação de clientes de uma operadora, que ela sabe como é que esses clientes se movimentam, e então ela sabe exatamente quais são as ruas que têm mais tráfego, e para poder se fazer um dimensionamento aí de transporte urbano, por exemplo, né? Mas, se eu quiser, eu vou conseguir identificar, por meios próprios da operadora, quem é que está se deslocando ali. Mas eu não trato o dado de forma identificada, eu trato o dado de forma anônima. Mas é possível a identificação, né? E aí que a lei, os PLs aqui no Brasil nos deixam preocupados, e por isso que eu coloquei a questão do identificável. Porque o identificável, muitas vezes, é possível identificar, né, por algum processo, mas não é o objetivo. Eu não quero saber se é o Alex, se é o Tiago, se é o Felipe, que está trafegando naquele momento ali. Eu quero saber que eu tenho um conjunto de assinantes que trafegam ali, e há necessidade de se fazer um planejamento de transporte, por exemplo. Então, e como eu vi que vocês falam com anonimização, quer dizer, eu pergunto, na anonimização nesses projetos, é absolutamente impossível vincular os dados a um determinado titular ou não? Bom, Alex, eu vou responder logo a tua pergunta, porque ela tem a ver com anonimização, não necessariamente com consentimento ou alternativas de tratamento de dados. A resposta simples e rápida é que não tem como garantir que é impossível a reanonimização, como eu comentei mais cedo, com dinheiro e com recursos, né? Ou seja, tempo e dinheiro infinitos ou suficientes, você pode quebrar qualquer segurança ou reanonimizar qualquer dados anonimizados. O que a gente tem, inclusive, nesses casos, e a GCMA também tem trabalhado nisso, em garantir que técnicas razoáveis de anonimização sejam utilizadas, como, por exemplo, a Janine estava comentando. O que se passa nesses casos você tem uma área dividida por quadrantes, você vê quantas pessoas estão saindo de quadrante A para o B, do B para o C, do C para o A, e, é claro, com granularidade suficiente, com tempo suficiente, você consegue saber quem que está indo de A para B e de B para C. Mas isso não é um procedimento nem rápido, nem barato. E também, em muitos casos, o que faculta ao provedor de serviço é acrescentar ruído, que não necessariamente atrapalha a análise, mas que dificulta o processo de reanonimização, porque você tem, digamos, mais dados do que pessoas, do que dados referentes a pessoas que se acrescentou como ruído. Então, a questão que me parece ser problemática é entender quão efetivas são as ferramentas de anonimização. E a verdade é que isso vai sempre evoluindo com os modelos de negócio e com as tecnologias, e dizer que a anonimização precisa ser absoluta cria um problema, porque você está inviabilizando uma série de soluções, não existe anonimização absoluta. E, então, por isso que a nossa sugestão é dizer que ela possa ser garantida por meios razoáveis. Nesse tipo de incerteza, porque assim, a forma como a gente enxerga é uma questão de flexibilidade. É importante que cada empresa possa adotar os algoritmos que forem melhores para o seu negócio, para a sua operação, mas duas coisas podem ser garantidas podem ser oferecidas para diminuir um pouco a incerteza jurídica. Digamos assim, um processo de
autocertificação, em que você mostra quais são os processos que você toma sem descrevê-los, e para dizer, olha, nós estamos garantindo a anonimização por isso, isso e aquilo. E a outra forma, o que se faz também em alguns países, acho que o Carlos pode comentar isso no caso da União Europeia, são selos que o regulador de proteção de dados do país diz, isso aqui está aprovado por nós como um método seguro, e aí isso não deveria ser questionado em corte, porque tem a aprovação do regulador de dados, regulador específico de proteção de dados, né? Essa discussão é bem interessante. Assim, todos os conceitos que você colocou aí, evidentemente, são importantes, todo mundo está discutindo, concordo com todos eles, mas fico mais inseguro ainda, no final. Por quê? Você começou definindo o que são dados pessoais, perguntou para o Alex, ele definiu um monte de coisas, tem várias outras coisas, você vai chegar à conclusão, o que é dado pessoal? Quase tudo é dado pessoal, né? Eu acho que, de alguma forma, mesmo que seja dado de coisas, dependendo de onde essas coisas estão, ou estavam, ou passam a estar agora, pode se associar a você em algum determinado momento. Então, até mesmo dado de uma coisa pode ser pessoal. Aí a gente evolui um pouquinho para aquilo que é sensível, né? Aí, tudo bem, você melhora um pouco mais, você fala assim, bom, dados que são da tua saúde, relevantes para você, para a tua saúde, são dados sensíveis, e esses aí têm um tratamento diferenciado. Dados que são relativos à tua segurança pessoal, né? Aí podem ser mais sensíveis. Então, ok, vamos tratar isso aí de uma forma diferenciada. Dados de uma fábrica 4.0, talvez não são tão sensíveis assim, pode ser tratado numa escala mais lá embaixo. Então, você começa a segmentar esses dados, né? E dependendo do tipo de atividade que envolve esses dados. Ok, mas chega uma hora também que você fala assim, poxa, mas mesmo nos de saúde, que a gente sabe que são sensíveis, nem todos de saúde são sensíveis. Então, aí você começa a segmentar também dentro da própria saúde o que é sensível, né? E aí depois tem aquilo que é, assim, como é que você vai, quem vai definir isso realmente? Como é que você vai, quem vai ser o juiz dessa coisa toda, né? Então, o que pode ser sensível, mesmo em saúde, o que pode ser sensível para você, pode não ser para mim, né? Então, aí você já começa a dar mais uma outra indefinição. E aí, a minha preocupação é que você vai acabar chegando assim, para você realmente tratar como um dado sensível, que deve ser protegido, que deve ser, tem que ter o consentimento da pessoa. Você chega na necessidade do consentimento. Aí, quando você fala isso, você fala assim, pô, então, tudo que eu for tratar, eu preciso ter um consentimento da pessoa? Não, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso, você vai inviabilizar toda a evolução de OT. Então, você volta de novo no princípio do negócio. Então, não sei como é que a gente vai resolver isso, não sei se essa regulamentação que a Comunidade Europeia está saindo agora, está saindo desse tipo de definição, tá? Mas eu sempre vejo aí que sempre vai ter uma coisa indefinida. Qual é a consequência disso? Ok, hoje até se falou, os advogados viram um cara falando agora de proteção da saúde, mas das torres, né? Eu trabalhei isso aí muito tempo, na minha vida, tem uma pilha de documentos que justificam que não tem, a outra que tem. Aí você diz assim, ok, então não vamos permitir, né, princípio da precaução, não vamos permitir que isso aconteça. Qual o impacto disso? Isso tem um impacto enorme em várias outras coisas. Então, quem tomar essa decisão vai ter que se responsabilizar sobre isso, né? Nessa discussão aí, qual é o impacto desse negócio? Você vai fazer, quem vive disso aí, quem vai trabalhar com isso aí, fica numa situação totalmente insegura, o cara não sabe o que ele faz. Ele fala, aí não faz, aí não faz. E aí nós não temos o que a gente precisa. Então, é um círculo que eu não sei como é que a gente vai conseguir interromper, em que momento a gente vai conseguir interromper para que isso se torne, não fique girando dentro do mesmo ponto, né? E não impeça que as coisas evoluam como a gente quer. Só para... Não entendi que foi exatamente uma pergunta, mas com relação ao seu comentário, duas coisas. A primeira é que o consentimento não é alternativa exclusiva para o tratamento de dados. Existem outras alternativas, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, por isso que eu deixei a pergunta da Cris na espera. E a segunda coisa é que, de fato, Francisco, existem essa categorização de um tipo de serviço que potencialmente tem mais risco para o usuário com relação à sua privacidade, e outros que
causam ou têm menor risco de dar algum problema para a sua privacidade. E é normal e, aliás, é saudável que seja assim, porque nenhum par de serviços, nenhum conjunto de serviços é igual entre si, e as empresas não tratam dados da mesma maneira, não necessariamente coletam dados da mesma maneira, isso até dentro da própria indústria, mas ainda mais quando você está falando de uma série de serviços digitais. Então, é saudável que um regulamento de proteção de dados não precise colocar uma série de categorias e só diga sensível ou pessoal, e dados não pessoais, portanto, não entram no escopo desses regulamentos, mas entre uma coisa e outra, quer dizer, entre o que é o sensível, o pessoal, e o que não é pessoal, depende muito do contexto, de como o dado é coletado, de como o dado é utilizado. Isso vai variar de serviço. Portanto, para garantir flexibilidade de modelos de negócio e também na inovação, o que nós recomendamos, isso também está refletido na lei europeia, é que você tenha, para cada serviço, uma abordagem baseada em risco. Quanto maior for o risco de exposição da privacidade do usuário, melhor você tem que informar, utilizar consentimento ou alguns dos outros mecanismos, e quanto menor o risco, menor a sua necessidade de investir nesses procedimentos, porque o seu dinheiro é limitado e o tempo é limitado, então você gasta naquilo que precisa de mais proteção. Muito boa tarde a todos. Eu falo português, mas português com sotaque lusitano. Vou tentar não comer muitas letras na minha fala, que é para todos conseguirem compreender o que eu estou a dizer. O meu objetivo é não passar em revista de uma forma exaustiva tudo aquilo que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque isso seria uma tarefa impossível num documento que tem cerca de 100 páginas e ao qual há que juntar todo um arsenal, digamos, argumentativo muito complexo, mas vou focalizar, sobretudo, sobre um conjunto de aspectos que são, por assim dizer, estruturantes e que estão na origem da abordagem da União Europeia sobre estas matérias. Talvez seja útil mencionar muito rapidamente um aspecto que tem, digamos, alguma importância, que é um pouco o ponto de partida para toda esta discussão. Com o risco de repetir um pouco aquilo que já foi apresentado pelo Filipe, há, efetivamente, um aspecto muito importante, que é a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, em que, de facto, existe já menção específica ao direito à privacidade. Há depois conjunto de linhas de orientação que foram também mencionadas, nomeadamente os guias da OCDE. Estou a dizer a sigla na variante portuguesa, que é mais fácil. Naturalmente, também a Convenção 108, que é, de facto, uma iniciativa já com um caráter mais focado na União Europeia, e, naturalmente, também aquilo que é a Diretiva Inicial sobre Proteção de Dados, que data de 1995 e, portanto, que foi a primeira abordagem estruturada a nível da União Europeia sobre esta matéria. Talvez aqui sim um detalhe que não é completamente sem importância. Quando nós falamos de diretiva, isto no quadro da legislação europeia, estamos a falar em algo que, no fundo, define um conjunto de princípios de caráter geral que devem ser depois transpostos por cada Estado-membro em legislação nacional. Isso é um aspecto que eu menciono porque tem alguma importância naquilo que foi a reforma da legislação sobre proteção de dados, que foi iniciada em 2010 e que culminou na aprovação de uma nova legislação em 2016 e que entra em vigor amanhã. Bom, só mencionar um aspecto que, no fundo, repete um pouco aquilo que já foi mencionado pelo Filipe, mas até de uma forma muito sintética, aquilo que está estabelecido na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, artigo 8º, e que, no fundo, tenta definir de uma forma mais clara aquilo que são as balizas, as referências em termos de proteção de dados. Há um aspecto muito importante que é a questão
nós termos a referência a uma autoridade independente. E quando dizemos autoridade independente, quer dizer uma autoridade que não é necessariamente uma entidade puramente governamental no sentido mais estrito do termo. Estamos a falar em qualquer coisa que se assemelha a uma entidade reguladora independente com autonomia no seu processo de decisão. Eu há pouco referia um pouco aquela história sobre a gênese do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Talvez aqui seja oportuno explicar porque é que estamos a falar de um regulamento, quando anteriormente falei de diretiva. É que precisamente o regulamento tem um caráter universal, aplica-se a todos os Estados-membros, portanto aos 500 milhões de cidadãos da União Europeia. Agora, com a provável saída do Reino Unido, serão um pouquinho menos, mas o Reino Unido, de qualquer forma, vai aderir àquilo que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, continuam a fazer parte do grupo. Este processo iniciou-se em 2010, teve a sua, digamos, um ponto fulcral quando, em 2012, foi apresentada uma proposta ao Parlamento Europeu e ao Conselho para, de facto, haver uma legislação comum abrangendo todas as áreas de atividade, quer o setor privado, quer o setor público. Isto é um aspecto muito importante porque, na realidade, nós temos falado muito naquilo que é a utilização de caráter mais ou menos comercial de dados pessoais para as mais diferentes matérias. Na realidade, uma entidade que tem um poder enorme na utilização destes dados é precisamente o Estado, os governos, e esse é um aspecto que os cidadãos também devem estar salvaguardados contra uma utilização possivelmente abusiva dessa informação. Entre 2012 e 2016 tivemos um processo bastante complicado que significou negociar entre a Comissão Europeia, que, digamos, é quem propõe a legislação a nível da União Europeia, o Parlamento Europeu e os Estados-membros. Quando eu digo os Estados-membros, são os governos dos Estados-membros e, por implicação também, digamos, as instâncias decisórias a nível de cada Estado-membro, aquilo que seria o desenho e a configuração da nova legislação. E, finalmente, com a aprovação e a adoção desta nova legislação, estabeleceu-se o dia 25 de maio de 2018, portanto amanhã, para a entrada em vigor. Estes 2 anos são naturalmente necessários para se assegurar um processo, digamos, de preparação por parte de todas as entidades que são abrangidas por esta legislação. No fundo, é todo o mundo, porque, como eu mencionei há pouco, estamos a falar de entidades privadas, mas também o poder público, para esta transição. Há um conjunto de documentos anexos que eu menciono apenas a título informativo. Um deles é talvez um aspecto que possa valer a pena, é aquilo que nós chamamos Diretiva Polícia, que no fundo tem a ver com a utilização de dados em contexto, do ponto de vista de cooperação judiciária e investigação criminal, são considerados relevantes. O que é que foi estabelecido como objetivo, como propósito com este novo quadro legislativo? Bom, por um lado, responder a alguns imperativos de ordem institucional. O Tratado de Lisboa institui a proteção de dados como um direito fundamental. Há também um aspecto que eu há pouco sugeri, que é o facto de, como a legislação anterior diretiva era objeto de uma transposição para o direito nacional que, digamos, integrava, digamos, uma multiplicidade de, no fundo, legislações, cada uma com caráter nacional, durante os anos que mediaram até ao lançamento do GDPR, nós observámos que havia muitas vezes interpretações díspares, diferentes, variáveis sobre a mesma matéria. Aquele tipo de problema de insegurança jurídica que foi mencionado aqui há uns momentos atrás. E, portanto, não era possível regular estes aspectos, até porque havia uma complicação adicional. É porque, também, a maior parte dos casos, no contexto da União Europeia, eu atravesso a fronteira sem precisar de passaporte,
Atualmente, o meu telefone celular continua a funcionar sem problemas, sem que eu mude de operador, sem que eu tenha que trocar o chip, sem qualquer alteração. E, portanto, há muitos dados que, no fundo, têm um caráter muito transnacional. Colocava-se aqui, assim, problemas quase insolúveis sobre a jurisdição que era competente para dirimir determinado tipo de conflitos, para dirimir determinado tipo de situações. E isso não era, de facto, uma solução adequada. Há depois um outro aspecto importante que é, e foi já também sugerido anteriormente, que é a circunstância de estarmos a falar de mudanças e uma evolução tecnológica muito grande desde 1995 até 2000, vamos tomar como referência 2016, que é a data de aprovação da lei, mas que, no fundo, instituía a necessidade de repensar o quadro regulatório. Situações como, por exemplo, Big Data, os elementos da computação de alto desempenho, a capacidade de processamento que hoje está disponível, mesmo para o comum dos cidadãos, não tem comparação com aquilo que se verificava em 1995. E, portanto, havia necessidade de também repensar alguns dos princípios fundadores da legislação, de forma a evitar esta situação de que todos os 5 anos tem que se mudar a lei, porque apareceram todo um conjunto de coisas novas. E, no fundo, focar menos naquilo que é um dado muito volátil no tempo, que é a base tecnológica em que nós baseamos a nossa apreciação dos riscos, e definir um conjunto de princípios fundadores e depois atribuir a uma entidade que tenha uma capacidade, por assim dizer, de reagir em função do tempo, um papel de fiscalização, mas também um papel de mediação, agir um pouco como mediador entre os legítimos interesses dos cidadãos, mas também a necessidade de responder a necessidades, a oportunidades que muitas vezes não é possível antecipar com 5 ou 10 anos de antecedência. E aí as pessoas têm uma outra capacidade também de se aperceber daquilo que é uma evolução da percepção sobre o risco e sobre a gravidade e fazer a arbitragem entre os benefícios e, obviamente, os riscos. Daqui que nós falámos muito em termos de segurança jurídica, mas também estabelecer, digamos, uma relação de confiança entre os cidadãos e as entidades que com ele trabalham. Por assim dizer, como eu não vou conseguir refletir os 50 artigos do regulamento, eu foquei aqui sim em 3 pontos que me parecem mais importantes. Há um aspecto que no contexto europeu assume uma particular importância, que é algo que nós chamamos o mercado único digital. Bom, eu estou a falar do mercado único digital porque estamos a falar em 28, 29 países, vamos ser, por enquanto, são 29. E há uma necessidade, digamos, de simplificação e harmonização de toda a legislação. Um aspecto talvez importante que eu não mencionei de forma tão enfática, que é haver uma legislação única, um conjunto de regras único que se aplique a todas as entidades, independentemente da sua natureza jurídica, de serem públicas ou serem privadas, mas também independentemente do setor de atividade em que estamos a falar. Porque é que isto é, por assim dizer, tão relevante para nós? Nós estamos habituados a pensar que as empresas de telecomunicações fazem transporte de dados, asseguram serviços de comunicação de voz, mas, na realidade, os modelos de negócios evoluem de tal forma que, atualmente, o exemplo que aqui era mencionado, um operador de telecomunicações tem, de facto, formas também de alavancar outros negócios. Há modelos de negócios inovadores que têm que ser, digamos, considerados, e não faz muito sentido estar, de facto, a legislar com base nas circunstâncias específicas de cada setor, sabendo nós que isso vai evoluir de uma forma drástica e muitas vezes imprevisível. O Big Data que nós falámos, a Internet das Coisas, por exemplo, no contexto europeu, falamos agora muito nas fintech, são coisas, digamos, que alteram muito significativamente aquilo que é o perímetro de ação das empresas tradicionais. Eu vou citar aqui sim a título quase ilustrativo, algo que há uns tempos conversava com uma pessoa de uma famosa empresa de automóveis e
perguntava assim, então, qual é que é a vossa perspectiva sobre a evolução do mercado automóvel nos próximos anos? E a resposta foi, não, mas já nós não nos definimos como uma empresa que fabrica automóveis. Nós somos uma empresa que presta serviços de mobilidade e outros. O que dá bem a indicação. Essa empresa, que eu não vou citar o nome só para os que não por acaso estar aqui alguém de uma empresa concorrente e achar que eu estou a ser pouco isento, é uma empresa que, por exemplo, quando nós chegamos a várias cidades europeias, com o nosso próprio telefone celular, consegue abrir a porta do carro, consegue sair e consegue usar o carro dentro de um perímetro geográfico bastante alargado, no fundo, partilhar o automóvel com muitos outros utilizadores. Isto é algo que transcende completamente aquilo que é o modelo tradicional de uma empresa que fabrica e vende automóveis. Isto só para citar porque é que é importante ter, digamos, uma visão mais abrangente sobre estas matérias. A questão, digamos, da harmonização está naturalmente associada a este aspecto. Há um outro aspecto muito importante que é, digamos, dar às pessoas um sentido de posse sobre aquilo que é a informação que lhes cabe a si próprias. Serem, por assim dizer, sujeitos de informação, sujeitos dos seus próprios dados e não serem meros objetos de dados. Isso é um aspecto que também é importante porque há, digamos, muitos casos de utilização abusiva desses dados que têm que ser preservados e os dados pessoais não são exatamente apenas uma mercadoria que possa ser usada sem o consenso dos próprios, até porque, em alguns casos, isso pode ter consequências graves, quando estamos a falar, por exemplo, em questões como o profiling, por exemplo, a nível de crédito, em que pode haver informação errónea, falsa, que seja introduzida e que possa ter um efeito absolutamente catastrófico ou extremamente negativo, em todo o caso, para a utilização, para o quotidiano das pessoas, e idem também para dados que têm a ver com o perfil de saúde, porque os seguros de saúde têm naturalmente essa informação em consideração e há casos que isso pode criar situações de discriminação que são graves, que são atentatórias de direitos fundamentais. O último aspecto que eu acho que é muito importante é, de facto, o papel das autoridades de proteção de dados. Como há pouco mencionava, não é possível codificar tudo numa legislação, porque estaríamos confrontados com a situação, nestas áreas, de ter que mudar a legislação muito frequentemente, mas, sobretudo, ainda mais grave do que isso, é porque há efeitos que não se conseguem prever de uma forma tão clara à distância. Quando, em 2016, o GDPR foi publicado, houve muitas críticas, houve muitas entidades que se queixaram que era, digamos, um freio, um travão à inovação, que isso ia ter muitos inconvenientes. Bom, a situação mudou radicalmente quando nós ouvimos as declarações do Sr. Mark Zuckerberg ao Congresso norte-americano, em que ele reconheceu que, na realidade, talvez houvesse uma excessiva facilitação em determinados aspectos e que é necessário manter algumas baias, algumas guardas àquilo que é utilizações abusivas e descontroladas e que essas situações têm que ser, digamos, tem que haver penalizações suficientemente dissuasivas em relação a esse aspecto. E nada melhor para fazer, digamos, ou pelo menos, não sei se será a melhor, mas pelo menos a solução que se nos afigura mais adequada é, de facto, instituir uma autoridade independente que está, obviamente, sujeita ao escrutínio das entidades públicas num contexto de um Estado democrático, mas que tem, digamos, uma outra capacidade de interpretação e de avaliação a nível daquilo que é a realidade em cada momento. Há uma questão que se coloca aqui que é, por exemplo, no contexto europeu, nós temos autoridades de proteção de dados para cada Estado-membro. E a questão que se coloca é, bom, mas vai-se reinventar e vamos ser confrontados com aquele problema de múltiplas interpretações. Aquilo que está estabelecido é que, para além de existir essas entidades nacionais, existe uma entidade a nível europeu cujos pareceres são vinculatórios e que tem como objetivo, precisamente, assegurar a convergência de pontos de vista sobre essas matérias. E a nossa percepção, até de exemplos de outras áreas, como, por exemplo, a área das telecomunicações, é que isso tem funcionado, tem condições para funcionar. Eu não me vou adiantar muito mais, mas só citar
3 ou 4 dados que são interessantes. Estima-se que, através da legislação que remove um conjunto, digamos, de custos administrativos, como, por exemplo, a autorização preliminar e prévia de utilização de dados, podemos realizar economias muito significativas e, obviamente, que esse dinheiro que vai ser poupado pode ser utilizado mais eficazmente em ter mecanismos de proteção que são realmente eficazes, de onde é absolutamente crucial e, sobretudo, para aquilo que nós falámos anteriormente como dados sensíveis. Há também um aspecto que eu gostaria de salientar, é que o regulamento vai acompanhado de um conjunto de medidas que favorecem o desenvolvimento da economia de dados. Em particular, eu estou a falar aqui assim no Free Flow of Data, o fluxo livre de dados, e que é um aspecto muito importante porque, por exemplo, um dos argumentos que foi invocado por muitos Estados-membros era não, mas eu quero que os dados estejam guardados no meu país. Obviamente que isso não assegura a proteção de espécie nenhuma de forma realmente eficaz e nós tratamos de procurar negociar com os Estados-membros um modelo que não pusesse esses dois aspectos em contradição. Aliás, a comunicação da Comissão sobre o Free Flow of Data afirma de uma forma muito clara que todos os aspectos de localização de dados estão excluídos do âmbito do Regulamento de Proteção de Dados. Estes dados aqui, assim, eu mencionei-os mais, digamos, para recordar que, do nosso ponto de vista, o GDPR não é um obstáculo ao progresso e à evolução tecnológica, antes, pelo contrário, introduz elementos de flexibilidade e de adaptabilidade que são importantes. A anonimização tem um papel importante porque, de alguma forma, permite obviar a uma expansão descontrolada e muito excessivamente generalizada destas informações. Há uma reserva, se calhar, útil que convém mencionar. Nós falamos de dados pessoais e consideramos dados pessoais que são, de facto, objeto de um consentimento explícito por parte das pessoas que são os sujeitos desses dados. Todavia, há um conjunto, digamos, de exclusões que estão estabelecidas até com caráter legal e que permitem, são por assim dizer, eu não gosto de utilizar a expressão os fins justificam os meios, mas o interesse público e coletivo justifica que essa informação possa ser gerida de uma forma diferente quando está em risco, por exemplo, questões de saúde pública, questões de segurança nacional, questões também de segurança pública e que permitem às entidades correspondentes gerirem essa informação, naturalmente também sujeitas a escrutínio. Eu, por enquanto, acho que me ficaria por aqui. Mais daqui a pouco vou falar um pouquinho mais sobre as questões de transferências de dados, que nós estamos muito interessados em discutir num contexto mais amplo, até porque uma das marcas do mercado único digital é precisamente a percepção de que os dados transcendem aquilo que são as fronteiras geográficas a que estamos habituados e é essencial que o mecanismo regulatório favoreça essa transferência de dados sem que isso, digamos, ponha em risco aquilo que é a proteção a que os cidadãos estão obrigados. E é essencial discutir estas questões num contexto mais alargado, que não seja apenas o de um país, mas trazer esta discussão a países, em particular aqueles que são os parceiros da União Europeia. O Brasil é um desses países, outros países, digamos, desenvolvidos, como o caso do Japão, da Coreia, fazem parte, digamos, dos parceiros com quem a União Europeia tem vindo a discutir estas questões. Não, eu gostaria de ouvir a GSMA no sentido de como foi a receptividade do novo regulamento, né, de proteção de dados na Europa por parte dos associados europeus, as empresas de telecomunicações, né, especificamente. Não vou falar nem de setor privado de forma geral. Queria saber como é que as empresas operadoras móveis reagiram a essa nova diretiva. Nova diretiva não, novo regulamento europeu. Então, Alex, essa é uma discussão que ela começou desde 2012.
E de lá para cá a gente tem trabalhado no nosso escritório em Bruxelas, muito diretamente frente à União Europeia, frente ao grupo de trabalho que vinha tocando esse tema. E foi uma discussão de 4 anos, até que finalmente se aprovou o regulamento. Então, de 2016 para cá, o trabalho foi muito menos de comunicação, olha, esses aqui são os interesses da indústria, e muito mais de como nós vamos nos adaptar. Eu acho que um ponto importante que o Carlos levantou é que a diferença entre a diretiva, que existe até hoje, e a regulação que entra a partir de amanhã, é a diminuição na quantidade de interpretações díspares ou múltiplas de um país para outro no que se refere à implementação da diretiva. A diretiva ela dava uma série de, às vezes, princípios, às vezes, regras, mas ficava a cargo de cada regulador de proteção de dados em cada país para implementar aquela regra. E isso deixava bastante margem de interpretação e de variedade de país para país. Isso é uma coisa que o GDPR procura. Uma coisa que o GDPR procura consertar. Alô, alô? Que o GDPR procura consertar. E a ideia por trás disso é trazer um pouco mais de segurança jurídica. Mas é claro que, como se trata de uma nova regra, mesmo que tenha passado esses 2 anos de vacatio legis para adaptação, ela sempre gera alguma insegurança. Tanto que, se vocês, aqui saindo um pouquinho dos serviços de telecomunicações, mas em serviços digitais em geral, se vocês têm serviços que estão baseados na Europa, nas últimas semanas, vários de vocês devem ter recebido e-mails dizendo: estamos atualizando nossas políticas de privacidade. Então, os negócios estão procurando se adaptar, e é possível que haja algum desconforto nesse começo, mas ele não deve persistir, uma vez que o GDPR ele não é fundamentalmente novo. Ele é a evolução de um processo de proteção de dados na Europa, que inclui, naturalmente, o setor de telecomunicações, e ele procura, por sua vez, reduzir a quantidade de incertezas, né? Mas, obviamente, que ele não elimina tudo. Eu não me sinto qualificado para comentar a legislação brasileira, até porque, tanto quanto sei, é um processo que está ainda em curso. Sobre a questão dos dados anónimos, o aspecto da razoabilidade é um aspecto que está também explícito na legislação europeia. E quando digo razoabilidade, eu vou citar um exemplo que serve, digamos, um pouco para ilustrar o que é que estamos a falar. Aqui há uns anos, quando se falava, por exemplo, em comunicações cifradas, uma questão de segurança, DES 256 era mais do que suficiente. Hoje, até um computador pessoal consegue lá chegar. E, portanto, isso são conceitos que, naturalmente, têm uma relatividade, da mesma forma como, aliás, muito bem afirmou o Filipe, não há segurança absoluta, não há anonimização absoluta. E há, digamos, formas, digamos, mais ou menos ímpias de fazer uma triangulação entre vários dados e, às vezes, conseguir chegar a alguma informação. Obviamente que, nessas situações, há, digamos, um desejo deliberado de infringir a lei, e eu acho que, nesse caso, os 2% até são merecidos, se me permite a liberdade. Por acaso, no caso da legislação europeia, é um pouco mais até do que 2%, embora isso seja, digamos, um limite máximo. Curiosamente, eu vou mencionar uma coisa que constatei numa conversa mais ou menos informal com uma pessoa que dizia assim: mas só tem penalização, só tem penalização civil, devia ter também penalização criminal. E eu disse assim: bom, nós não fomos tão longe assim. Eu, digamos, com a permissão do Filipe, vou fazer aqui uma pequena confidência, porque é um facto público e acho que não estou a ferir suscetibilidade de ninguém. Há uma grande empresa de telecomunicações europeia que também está presente no Brasil, que numa sessão pública, que teve lugar por acaso aqui no Brasil, mencionou de forma inequívoca que
não tem quaisquer problemas com o GDPR, que está perfeitamente confortável com isso. Elas tinham, de facto, uma ressalva que não tinha a ver com o GDPR, tinha a ver com o facto de, no contexto europeu, existir uma exceção aplicável ao caso das empresas de telecomunicações, que tem a ver com o Código de Telecomunicações, que é uma coisa separada e que está atualmente em curso de revisão profissional. É só, digamos, dar esta achega. Boa tarde, gente. Vamos retomar a nossa segunda sessão. Eu e o Carlos vamos procurar acelerar um pouquinho aqui, tendo em vista as circunstâncias de greves e do lado de fora, quem tem voo para pegar. Para essa segunda sessão, nós ficamos com uma conversa sobre o fluxo internacional de dados e uma parte de conclusão em que a gente revisa alguns dos temas que foram tratados agora à tarde. A gente dá alguns passos atrás para falar sobre o panorama histórico do fluxo internacional de dados. E a ideia aqui é comentar que, na nossa sociedade moderna, a globalização começou com o fluxo de pessoas, isso na época ainda das cidades-estados, na Idade Média, e ela foi lentamente se transformando para um fluxo de ideias, isso particularmente com a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas, e mais recentemente, em revoluções industriais anteriores, uma abertura para o fluxo de capital. Nós estamos movendo para um quarto fluxo internacional, que é o fluxo internacional de informações, o fluxo internacional de dados. E só para falar bem em alto nível, por que que as coisas começaram a fluir entre fronteiras? É a noção de que a globalização traz intrinsecamente alguns benefícios, desde especialização de indivíduos e economias, ganhos de escala e de eficiência, liberdade como valor intrínseco. E até se você for ler o Kant, ele fala que vai reduzir a probabilidade de conflitos, né? Tem uma reportagem muito interessante do Economist, do final do ano passado, que fala que um mundo livre, com movimento livre, teria um adicional de 78 trilhões de dólares no PIB mundial. Então, quer dizer, a liberdade de fronteiras é um valor por si só. Mas não quero me deter muito aqui, eu gosto desse slide para acordar. Diz que os dois monarcas conversando, a sua política de fronteiras abertas, você abriu e todo mundo foi embora. É uma das preocupações dos tomadores de decisão com relação às fronteiras, mesmo que exista a percepção de benefícios quando essas mesmas fronteiras são abertas. Então, entrando aqui no fluxo de informações, isso vem do background que a gente conversou hoje um pouco mais cedo, você tem cada vez mais pessoas online, você tem dados que estão sendo criados por dispositivos e por pessoas, e você tem novas tecnologias, novos modelos de negócio, e, naturalmente, as preocupações com privacidade existem e vão crescendo nesse sentido, inclusive no que diz respeito ao envio e recebimento de dados além fronteiras. Uma coisa que foi mencionada pelo Carlos um pouco mais cedo, mas que a gente entra em mais detalhe agora, é a questão da localização, as regras de localização de dados ou data localization. Data localization ela pode acontecer de uma de três maneiras. Em primeiro lugar, maneiras cada vez crescentes, né, cada vez mais restritivas. Em primeiro lugar, você tem um requerimento de armazenar um tipo particular de dados dentro da fronteira de um país. Seja, por exemplo, eu entendo que dados de saúde são sensíveis e, a partir de amanhã, no botão, você não vai poder mais enviar dados de saúde para fora do país botão. O segundo nível de restrição de dados você não pode enviar dados pessoais de um país para outro. Então, a partir da próxima semana, no Azerbaijão você não pode mais enviar dados pessoais para a Rússia ou para qualquer país que seja. E o terceiro tipo ligeiramente mais restritivo que os anteriores, é a obrigação de que, se uma empresa opera em um determinado país, ela tem a obrigação de sediar
os dados, não somente daquele país, mas de outros países, tem que estar em data centers localizados nas fronteiras nacionais. Isso a gente também pode chamar de tecnonacionalismo, nesse caso, nacionalismo de dados, né? Alguns, eu também não vou me deter muito nesses slides, eles vão ficar disponíveis para vocês, dar uma visão geral sobre qual que é a pegada global dessas regras de data localization. O que está em azul, em alguma medida, em azul claro, seria intermediário, e o azul escuro tem pelo menos restrição a pelo menos armazenamento de um tipo de dado. E isso, como está explicado na coluna na figura da direita, você tem restrição de data localization para dados financeiros, para dados pessoais, dados de governo e também para dados de telecomunicações. Aqui é uma imagem bastante interessante que mostra onde que estão os data centers de nuvem, mundo afora, e ela tem, em geral, uma alta correlação com os países que têm regras de localização de dados. A ideia, com exceção natural dos Estados Unidos, a ideia é que uma das ideias por trás do data localization é que você, ao criar esse requerimento, você ajuda a fomentar, supostamente fomentar uma indústria nacional de data centers, mas isso não necessariamente é verdade, eu já explico o porquê. Vou também, passando aqui um pouco rápido, exemplos de data localization fora da América Latina. No caso da Austrália, você não pode enviar para fora da Austrália dados identificáveis de saúde, relativos à saúde. A Rússia e a China são notórias por regras de localização de dados. No caso do Vietnã, você tem a obrigação de manter os data centers no Vietnã, o que aumenta o custo da operação. E aqui na América Latina, a gente tem, principalmente do tipo 1, quer dizer, restrição a pelo menos um tipo de dado. No caso da Argentina, ele é um pouquinho mais próximo do padrão europeu, que é uma restrição aos fluxos internacionais a países que são considerados inadequados. Quer dizer, na União Europeia, isso, Carlos, me corrija se eu estiver errado, permanece no GDPR, mais ou menos, a noção de se um país é adequado ou não para receber os dados europeus. A Argentina adota o mesmo princípio. Mas isso é só para mostrar que esse é um tema que está bem presente, particularmente em licenças de serviços de telecomunicações, que criam obrigações de armazenamento de dados e metadados de usuários por tempo determinado, às vezes não tão determinado assim, geralmente para uso de law enforcement, uso de polícia, uso da justiça. Quais são as justificativas utilizadas mundo afora para regras de data localization? Eu procurei listar aqui 4. Você tem o antiterrorismo ou antinarcotraficante, que é o argumento público, e aí a ideia, talvez a motivação real por trás disso seja você construir uma capacidade nacional de surveillance, de monitoramento e para apoiar as agências de polícia e as mandatos judiciais. Você tem a preocupação de segurança nacional, isso vem principalmente depois de novo, em 2013. De vez em quando dá uma falhada no microfone, né? E a ideia é procurar bloquear a espionagem internacional. Alguns países fazem isso deliberadamente para procurar, entre aspas, questionar a forma como a governança da internet se estabelece hoje. Tem um argumento do suporte e do apoio à, entre aspas, indústria nacional. Então, você escolhe um grupo de empresas ou que já têm uma operação de data center no país, ou você procura fomentar, entre aspas, de novo, uma indústria nacional de centros de dados. E você também pode publicamente dar o argumento de privacidade, que, enfim, pode escolher qualquer um dos argumentos assim. Segurar no meio. Ok. Vamos ver se melhora assim.
E eu gosto bastante também desse quadrinho. Eu acho que até essa conversa acordou vocês mais que o quadrinho, que é um cara conversando com o tio Sam e perguntando como que você quer vender essa ideia de data localization? É antiterrorismo ou proteção às crianças? Então, é muito uma questão de como você se prepara para vender essa ideia muito melhor do que ela é de verdade. Aqui tem alguns estudos interessantes que eu identifiquei sobre o impacto de data localization. Do lado esquerdo, da coluna esquerda, tem o caso da Rússia e o caso da Indonésia, que mostram que regras de data localization têm um efeito negativo no PIB, no caso de 0,27% na Rússia e de 7% no caso da Indonésia, e ainda reduzindo o investimento por 2,3%. Quando você pensa que isso é só um pequeno elo da cadeia do ecossistema digital e que você está falando do PIB do país inteiro, esse é um número bem significativo. De outro lado, tem um estudo da McKinsey que mostra que o livre fluxo internacional de dados gera valor para 75% das indústrias, dos serviços de um país, o que quer dizer que você não está... A liberação desse fluxo de dados não está beneficiando um conjunto pequeno da economia, mas, de verdade, ele vai ajudar do alimentício ao industrial, à prestação de serviços. Então, tem bastante ganho para ser encontrado nesse aspecto. Esse aqui é um estudo um pouquinho antigo, de 2014, e ele coloca cenários de diferentes leis, de diferentes restrições em diferentes projetos de lei, o mundo afora. Como ele é de 2014, ele considerava o projeto de lei que havia no Brasil nessa época, então ele não reflete a realidade hoje, mas o que ele procura mostrar aqui é simulações dessas restrições de proteção de data localization em diferentes países. No Brasil, essa restrição podia causar até uma perda de até 0,8% do PIB, que também é bastante significativo. Qual que é o desafio do ponto de vista das empresas para as restrições de fluxo de dados? Como eu comentei mais cedo, você tem uma caixa de retalhos de legislações nacionais, aliás, não podia ser de outra forma, mas no que diz respeito ao fluxo de dados, isso pode criar um desbalance, um desencontro das regras adotadas em um país, às vezes até mesmo dentro de um país, há regras diferentes. Eu lembro que um tempo atrás, não sei em que pé está isso, mas a Câmara de Vereadores de São Paulo estava pensando em fazer um projeto de proteção de dados, não sei se andou para frente, mas ele cairia justamente nessa categoria de criar regras distintas. Isso cria uma dificuldade enorme de compliance, não só em você determinar as categorias de dados que devem ser armazenadas localmente versus as que você pode mandar para fora, e também, como o Francisco estava comentando mais cedo, aquilo que pode ser pessoalmente identificável ou não. Dificuldade de fazer compliance com os períodos de armazenamento, isso quando existem, e a necessidade de colaborar com o que a gente chama de government access, o acesso do governo via ordem judicial, via requerimento de polícia, a essas informações que não sempre recaem, essa obrigação de compliance nem sempre recai igualmente sobre todos os elos do ecossistema digital. E claro que quando você junta essa diferença de legislação e o risco de compliance, isso aumenta o custo de oferecer, o custo de operação, né? Você perde a economia de escala e você aumenta o seu risco jurídico, o seu risco legal em diferentes países, e como consequência disso tudo, você pode ter um engessamento da inovação. O que eu queria mostrar para vocês com relação a data localization é relativamente simples. Não existe, de um lado, não existe comprovação de efeito positivo na economia da adoção de regras de data localization. Segundo ponto, os objetivos nacionais de política nem sempre são alcançados como resultado dessa política de data localization. Por exemplo, a preocupação com segurança não quer dizer que você tem um data center no seu país, que uma agência de segurança americana, russa ou mesmo da Coreia do Norte não seja capaz de acessar a sua informação.
E muitas vezes você tem conflito de interesse subnacional, se dependendo de quem que é o responsável pela tomada de decisão, se é o Congresso, se é o Ministério da Justiça, se é o MCT, enfim, falando do caso do Brasil, mas isso é uma pergunta que se faz em diversos países. Quem que regula o fluxo internacional de dados? Se existe uma agência de proteção de dados, mas pode haver uma agência de promoção de investimento, ou uma agência de exportação que também pode ter interesse nessa matéria, tendo em vista que ela vai muito, muito além do setor de TICs especificamente, né? Nós temos um documento que nós lançamos recentemente sobre fluxo internacional de dados, que traz algumas recomendações. Então, em primeiro lugar, facilitar o fluxo internacional de dados é importante, desde que seja garantida a privacidade do consumidor e o cumprimento às leis locais. É importante, portanto, que esses marcos regulatórios de país a país ou região a região sejam interoperáveis, ao menos no que diz respeito ao fluxo internacional de dados. É importante que esses marcos regulatórios tenham um importante mecanismo de accountability, ou responsabilização, e que as autoridades possam ter um papel no monitoramento dessa accountability das empresas, mas ao mesmo tempo é importante que não existam regras específicas proibindo o fluxo internacional de dados, uma vez que eles sejam legítimos para interesses, sejam interesses comerciais, sejam para interesses públicos ou mesmo para a preservação da vida de um indivíduo, no caso de dados de saúde, por exemplo. Quaisquer medidas nesse sentido têm que ser absolutamente proporcionais ao risco e considerar também a importância da abertura nos modelos de negócio. Então, queria agora, sobre o tema de cross-border data, eu queria passar de novo a palavra para o Carlos, para entender um pouquinho como que está isso na União Europeia com o GDPR. Ora, volto novamente à conversa convosco. Ia só fazer aqui sim, uma breve resenha da situação do lado europeu sobre estas matérias. Há um aspecto muito importante no GDPR sobre a questão das transferências de dados, que é o facto de os dados deslocam-se através das fronteiras, quer nós queiramos, quer não, e cada vez mais a maior parte daquilo que é a nova geração de produtos e serviços envolvem trânsito de dados, não só através dos continentes, mas mesmo atravessando os oceanos. Nós temos, por exemplo, vários projetos em curso, projetos conjuntos União Europeia e Brasil, na área da internet das coisas, que envolvem, em alguns casos, dados pessoais e que, nesse contexto muito específico, porque são projetos de pesquisa, nós estamos já, por assim dizer, a fazer essa transição através do oceano. Isto serve apenas para dizer que, para nós, o GDPR não é um obstáculo, não é um impedimento à transferência de dados internacionais, muito pelo contrário, é uma forma de estabelecer um quadro que seja mutuamente reconhecido, que permita precisamente essa transferência de dados. A única coisa que, no fundo, é proposto é que, de algum modo, aquilo que é o quadro de proteção, os mecanismos de proteção possam, por assim dizer, viajar com os dados. O instrumento que, no âmbito daquilo que é o GDPR, dá cobertura a estes aspectos é aquilo que nós chamamos as chamadas decisões de adequação. Isto tem sido um nome um bocadinho complicado, mas, no fundo, o princípio é muito simples. É assegurar que, na realidade, o país com quem nós estamos a lidar assegura um nível de proteção equivalente àquele que é facultado pela legislação europeia. Isto pode parecer um pedido uma exigência muito complicada, mas, na realidade, atualmente existem vários países com quem esses acordos estão já, digamos, assegurados. Eu estou a falar, por exemplo, num país como a Coreia,
Atualmente, as negociações estão já bastante avançadas com o Japão. Países como, por exemplo, falando aqui de uma vizinhança mais próxima, a Argentina, o Uruguai, já têm, digamos, acordos de educação baseados na nova legislação, portanto, no GDPR, porque esse acordo até já existia com base anterior, e, portanto, isso significa que não é, digamos, um objetivo completamente desprovido de sentido. A proposta que foi apresentada pela Comissão no início de 2017 previa, inclusivamente, que o Brasil e, de uma forma geral, os países do Mercosul e da América Latina estivessem, digamos, na linha da frente para se atingir esse acordo de adequação. Obviamente que uma condição sine qua non é, naturalmente, que o Brasil disponha de uma legislação específica sobre a proteção de dados, que é algo que está, tanto quanto as minhas informações são corretas, numa fase, digamos, razoavelmente avançada no caso do Brasil. Enfim, não me cabe a mim pôr pressão sobre o legislador brasileiro, mas tivemos uns contactos que foram muito profícuos e estamos convictos que vai haver desenvolvimentos muito positivos nessa área. Eu aqui estou a focalizar muito naquilo que é o contexto dos chamados dados pessoais. Todavia, nós falámos há pouco sobre questões de anonimização. É que, a partir do momento em que existe anonimização, e até em determinadas circunstâncias pseudo-anonimização, os dados deixam de ser considerados dados pessoais. E, nesse contexto, há, por assim dizer, uma iniciativa da União Europeia muito importante, que, no fundo, se traduz em mais um regulamento. Regulamento este que estabelece exatamente a abolição de todas as regras relativas à localização e, no fundo, fazer com que aquele mapa que há pouco o Filipe mostrou, com aqueles vários tons de azul, passe a ser, tanto quanto possível, aquele azul mais clarinho, mais ligeiro, no caso concreto da União Europeia. Esta proposta foi apresentada em setembro do ano passado, naturalmente vai seguir o seu trâmite legislativo habitual. Nós temos esperança que talvez haja, por assim dizer, fumo branco antes das próximas eleições para o Parlamento Europeu, que são em 2019. De qualquer forma, só para reforçar a importância, e vou aqui sim no sentido daquilo que foi afirmado pelo Filipe, o potencial em termos, digamos, de crescimento do PIB no contexto da União Europeia, estamos a falar em qualquer coisa como 4% ou quase 800 bilhões de euros. Multiplicando por 4 tem-se o valor em reais, que dá de facto uma verba, acho que bastante significativa. E isto significa que praticamente todos os dados passam a ser circuláveis no contexto da União Europeia. Um aspecto muito importante daquilo que eu mencionei há pouco, a propósito dos dados pessoais sobre as decisões de adequação, é que isso colocaria o Brasil na situação de ser tratado exatamente como se fosse um Estado-membro da União Europeia. Ou seja, uma vez mais, é uma questão de se tirar partido daquilo que são os benefícios da globalização. Tem os seus inconvenientes, mas também tem muitos benefícios, e, nomeadamente, isso, do nosso ponto de vista, seria, de facto, um estímulo muito grande ao investimento, à localização no Brasil de atividades, digamos, de grande valia, porque não será apenas explorar os custos, digamos, os ganhos em termos de custo de mão de obra, mas também trazer para o Brasil atividades com maior valor acrescentado e com impacto económico que acho que é indiscutível. E eu estou a dizer isto, não é apenas, digamos, o discurso, digamos, de um eurocrata, é porque nós constatamos isso, mesmo no contexto europeu, em que, em muitos casos, países economicamente menos avançados beneficiaram muito desta abolição destas barreiras
à instalação de atividades de valor acrescentado, e isso pode-se observar quando se vê a evolução, por exemplo, de salários em países do sul da Europa, que mesmo com a crise que atravessou a Europa nos últimos anos e que foi uma crise, no fundo, de caráter mais global, mesmo assim há, de facto, um progresso inelutável nestas matérias. Há, obviamente, dores de crescimento, dores de transição, mas quando analisamos a perspectiva num horizonte temporal mais alargado, isso é, digamos, indesmentível. E de forma que eu estou convicto que a abolição de todas estas barreiras artificiais é uma fonte clara de valor acrescentado no plano económico. Obviamente que isso tem que ser acompanhado de outros aspectos, como, por exemplo, a clarificação da responsabilidade legal a que estão obrigadas as várias empresas, precisamente para não se criar uma situação de duplicidade no plano da jurisdição. E também há, naturalmente, trabalho a fazer em aspectos técnicos, como as questões da interoperabilidade, normas, etc. Mas nós, por exemplo, nessa área, a União Europeia tem desenvolvido muito trabalho de cooperação internacional, precisamente no sentido de favorecer essa convergência, quer no plano regulatório, quer no plano também das bases tecnológicas que permitem viabilizar este tipo de migração sem fronteiras dos dados, o que nós chamamos o fluxo livre de dados. Eu eram estes aspectos que eu queria, digamos, de alguma forma salientar como aspectos mais relevantes e fico à vossa disposição para perguntas que achem apropriado. Nesses casos específicos, né, enfim, para o bem da sociedade e tal, eles são anonimizados, mas há a garantia de que eles não podem, assim como agora a legislação europeia determina, eles não podem voltar atrás, ou seja, eu não posso identificar a pessoa, como que... porque a legislação europeia já está bem específica nisso, mas não sei se as demais legislações estão. Então, o que eu estou entendendo, que você está me dizendo, é que o GSMA está tratando isso como um princípio de forma geral, assim. Como o Alex estava falando, se os dados forem anonimizados, ponto, sem o resto da regra da União Europeia. É assim que a GSMA está considerando a questão da anonimização? Com recursos razoáveis. Tem que ter o conceito da razoabilidade. Porque da forma como, se for escrito absolutamente irreversível, não existe isso. Não existe recurso para nada, para que nenhuma anonimização seja irreversível. Pelo menos hoje não existe essa tecnologia. Sob a perspectiva da transparência, a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, se esse dado de localização, que você tá, pelo que eu entendi, você está falando como se fosse um GPS. Mas eu entendi que, tipo, quando a Janine falou lá na Índia, que eles vão para o posto de saúde. Então, porque aquele celular foi para o posto de saúde, eles começam a contabilizar aqueles celulares que foram para o posto de saúde, que depois foram, no caso lá do painel da manhã, onde os turistas, ou seja, onde a galera que estava em roaming estava mais localizada para saber para onde mandar os ônibus. Uhum. No caso do ônibus é bem mais tranquilo do que quando a gente está falando de uma questão de saúde. Enfim, essa é a pergunta. Como é que você dá essa transparência? Porque às vezes a pessoa simplesmente não quer, ou precisa saber que está sendo geolocalizada. Pois bem, esse dado não é um dado de GPS, ele é um dado que vem da estação radiobase, para saber qual delas você tá mais próximo, e pode até utilizar a triangulação para tentar te colocar dentro de um quadrante específico. Mas não diz exatamente onde você está, e mostra, além de você, mostra uma série de outras pessoas. Então como é que ela falou a questão do posto de saúde, especificamente? É uma questão de mapa de calor. Você consegue colocar aquilo dentro de um quadrante e dizer que aquele quadrante, em determinadas horas do dia, tem mais gente, ou tem gente saindo e entrando. Ou seja, você está dizendo que, então, nesse caso, não precisa ter transparência para o consumidor. Também não é o que eu estou dizendo. Você me perguntou sobre a coleta.
Você me perguntou sobre a coleta, e a coleta é dessa forma. Com relação à transparência, o que as empresas podem fazer é adotar contratos mais curtos, ter... contratos mais curtos? No sentido de ele não ser tão marcado pelo legalês. Ele não precisa ser um contrato de 30 páginas, se você consegue explicar, ter uma sessão resumida, por exemplo, que o usuário consiga entender. O que a gente vê muito hoje em dia, inclusive, um dos problemas com a legislação europeia é que, por exemplo, se acessa um site na Europa, todo site que você acessa ele vai ter uma notificação dizendo: estamos coletando seus cookies, aperte aqui para dizer se sim ou se não. Você recebe isso em todo site que você entra, você como usuário, você não para pensar, pô, mas isso aqui, esse site em particular vai afetar a minha privacidade? Você está tão cansado com aquilo que você simplesmente marca se sim ou se não. Isso gera uma fadiga de privacidade, como a gente chama. Então, a notificação, quando houver, se houver, ela deve ser da forma mais direta e, de novo, baseada em risco, para mostrar, ó, aqui você não tem risco, mas talvez se ela abrir um outro site, nesse site tem que dizer, ó, você tem risco aqui, consente ou não consente. Mas a gente está falando em questões de transparência que não tem a ver com... que não necessitam de consentimento para o tratamento. Então, além disso, as empresas podem utilizar relatórios anuais de transparência, em que elas dizem, fazemos isso, não fazemos aquilo, colaboramos com a justiça aqui, porque somos forçados. E existem várias empresas do ecossistema digital, inclusive operadoras, que também já fazem isso, mundo afora. E elas também podem publicar no seu site uma seção sobre a utilização de dados. Elas podem, no caso desse Big Data for Social Good, a gente tem os estudos de caso em que isso é notificado, em que isso é explicado como é feito, porque é feito, como que é tratado. Então, é muito uma questão de comunicação. Mais alguma pergunta por enquanto? Bom, vamos caminhando para o final, que nosso tempo já está próximo de expirar. Só mais algumas mensagens finais que eu queria deixar com vocês. Na área de proteção de dados, cada vez mais você tem um diálogo, uma cooperação internacional, particularmente na área de fluxos de dados, mas esses órgãos aqui são órgãos de associações de reguladores de proteção de dados nacionais. E por que eu estou mostrando isso aqui? É importante que... deixa eu fazer um pulo rápido aqui. Como estava comentando com o Alex mais cedo, numa pergunta que ele fez anteriormente, não existe uma abordagem que você pode pegar e multiplicar e copiar de país a país. Então, não existe esse one size fits all. Você tem que realmente analisar caso a caso. E o que essas entidades aqui buscam fazer não buscar uma regulação internacional, mas entender quais que são os contextos nacionais, o que é que funciona, o que é que não funciona, e procurar, de outro lado, a harmonização das regras de fluxo transfronteiriços de dados. E a mensagem final que eu queria deixar para vocês, eu tinha planejado um exercício, mas por questão de tempo não será possível. Então, as mensagens finais que eu queria deixar para vocês é que a proteção de dados e a inovação baseada em dados são compatíveis, desde que tenhamos uma regulação de privacidade que seja inteligente. Ela tem que ser baseada em princípios e baseada em accountability. Ela tem que ser baseada em risco, e aí tem tudo a ver com o que eu estava falando mais cedo, Cris, com relação ao consentimento. Tem que ser baseado em risco para o consumidor. Ela tem que ser neutra para setor e neutra por tecnologia, porque, como comentava o Carlos mais cedo, a constante que nós temos é a mudança da tecnologia. E não adianta ela se aplicar a um setor se você cria, digamos, um nível... você cria um desbalance na aplicação disso para a economia como um todo, para os usuários. Ela tem que ser o mais leve possível nas restrições ao fluxo internacional de dados, e ela tem que ser amigável, tem que ser favorável à inovação e ao investimento. Dúvidas, questões, inquietações? Bom, não havendo, muito obrigado por ficarem aqui até esse tardar da hora. Espero vê-los em breve.